Olá, sejam bem-vindos a esse nosso segundo encontro, nesse módulo que nós estamos criando algumas palestras, né, para trazer temas que fazem parte do universo de coaching. E o tema que nós estamos trazendo hoje é a jornada de um herói. E aí, você já sabe o que é a jornada de um herói? Escutou falar sobre esse tema? Leu isso em algum livro? Ouviu em algum filme? Certamente você já leu ou já ouviu falar sobre a jornada de um herói. E certamente algumas pessoas contando a história delas para você, você vai perceber que a história delas nada mais é do que a jornada de um herói. Então, vem comigo, nós vamos aprofundar nesse tema, mas antes a gente vai conhecer quem foi aí o criador, né, dessa ideia. Bom, quem criou essa ideia foi o antropólogo Joseph Campbell. Ele criou a ideia de que se você poderia criar uma lógica para se contar uma história. Essa lógica também faria com que as pessoas prendessem a atenção à história, tivessem o interesse de continuar lendo essa história até o final. Não é assim? Muitos livros que nós começamos a ler, eles trazem na sua essência algo que nos prende. Provavelmente isso que te prende à leitura de um livro é o quê? A jornada de um herói escrita por trás daquela história na qual você está se envolvendo. Tá ok? Então, o nosso amigo Joseph Campbell aqui, ele era um antropólogo, né? Que criou então esse conceito, né, chamado a jornada de um herói, que é uma forma de narrar os fatos, os acontecimentos. Né? Esse termo foi utilizado então a primeira vez em 1949 num livro que ele mesmo escreveu, né, chamado O Herói de Mil Faces. Mais para frente, né, depois de 1949, nós temos aqui o Christopher Vogler, né, que foi o quê? Um roteirista, né? Ele é um roteirista de Hollywood e ele utilizou aí nas suas sagas, né, como Pequena Sereia, Mulan, né, e várias outras histórias, o conceito da jornada de um herói. Então o que ele fez? Ele fez algumas adaptações, né, à jornada de um herói e utilizou ela no ambiente de cinemas, ou seja, trouxe para os filmes, né, ou levou para os filmes essa forma de se criar roteiro que já era utilizado em alguns livros, para que se, e em teatro também, para que se pudesse ter filmes que criassem não só uma história bonita, mas a sequência de uma história. É daí que nasce essa coisa que a gente vê hoje de muitos filmes que tem a trilogia, que tem o 1, o 2, o 3, o retorno, né? Tudo isso é baseado em quê? Na jornada de um herói. Aqui a gente não vai ficar se prendendo muito ao que é, ao que não é a jornada de um herói, porque o nosso objetivo aqui é compreender qual que é a relação entre a jornada de um herói e o processo de coach, tá ok? Mas antes a gente vai compreender um pouquinho do que ela é para o mundo do cinema, para o mundo dos escritores também, tá ok? Então, vamos seguir em frente aqui. A jornada do herói, então, ela é dividida em 12 passos de forma cíclica, ou seja, ela é estruturada nesse modelo de mapa, né? Aqui nós podemos ver na internet, de vez em quando, aparecem alguns modelos que vão até a 9ª etapa, até a 8ª etapa. Aqui nós estamos seguindo o modelo sugerido por Campbell e por Christopher, já que estamos falando dele, eles foram os grandes nomes aí dentro dessa ideia, tá ok? Então veja bem, como que a jornada se divide, né? A jornada, então, vamos imaginar que assim, é a trajetória, um caminho que acontece na vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ser o nosso coach, o nosso cliente, aquele que nos procura para ser atendido dentro de um processo de coach. Então, como que começa essa jornada, né? Qual que é o primeiro passo dessa jornada? Então essa jornada começa onde? Começa nesse exato ponto onde nós temos o quê? O nosso início, o nosso mundo natural. Então o que é o mundo, gente? O mundo natural, né? O mundo comum. É o nosso mundo sem problemas. Então veja bem, aqui nós vivemos o nosso cotidiano, a nossa vida normal, onde a nossa consciência de algum problema, de algo que nos afeta, ainda é limitada. Então veja bem, neste momento aqui, nós estamos falando do quê? De que existe no mundo um problema, que existe para uma pessoa um problema. Então vamos colocar na nossa história um herói. Okay? Se a gente imaginar o Super-Homem, que todo mundo deve conhecer, acho que todo mundo já viu algum filme, pelo menos, Superman. Se nós imaginarmos a história do Superman, ele não é Superman do dia para a noite. Ele nasce, ele é uma pessoa comum, embora ele já tenha alguns poderes, ele seja o Homem de Ferro, mas ele se transforma. Um outro exemplo disso é o Batman, que é um empresário que vive no seu mundo comum, mas que por um dado momento ele perde sua família por causa dos crimes que acontecem em Gotham City, e aí ele se transforma
ele se recria, se reinventa em um super-herói. Então, aqui é o que nós vimos acontecer na vida do nosso cliente, naquelas pessoas que procuram nosso trabalho como coach. Elas estão no mundo comum, onde a sua percepção, a sua consciência de um problema ainda é muito pequena. Isso acontece, então, para que a gente possa utilizar em livros, para que a gente possa utilizar em palestras, para que a gente possa utilizar nos mais infinitos trabalhos. Mas percebe que é muito próximo do que acontece nos processos de coach. O cliente vem para o processo de coach com uma visão muito opaca, ou muito ofusca de qual que é o problema dele. Ele não sabe claramente qual que é a dor dele. Então, o processo de coach começa exatamente no mundo comum do nosso cliente, onde ele tem pouca consciência do seu problema. E aí, dentro do nosso processo de coach, esse cliente ele é chamado para aventura. O que é o chamado para aventura? É quando há o aumento da consciência, é quando ele consegue perceber que há um problema, que há algo que limita ele, que há algo que impede ele de ser quem ele realmente quer ser. Então, se nós imaginássemos aqui um super-herói, né? Aqui ele está no mundo comum, aqui acontece algo onde ele percebe que ele necessita fazer alguma coisa, onde ele percebe que há algo que pode ser feito, ou seja, ele é chamado a uma aventura, tá ok? Depois de ser chamado a uma aventura, esse nosso cliente, ele vai passar por um momento de quê? De relutância. Não é assim que acontece com o nosso coach também? Quando o coach entra no processo de coach, ele tem muito desejo por mudança, principalmente depois que ele passa pela fase 2, onde ele tem um aumento da consciência do problema. Só que ele também, quando ele tem esse chamado, ele tende a recusar esse chamado, ou seja, ele tem uma relutância, ele cria barreiras a respeito da mudança. Então, a jornada de um herói se relaciona com os processos de coach porque ela traz, na sua essência, a nossa jornada de vida. Né? Quando nós percebemos que há uma necessidade de mudança, pois nós temos um aumento da nossa consciência sobre o que nós devemos mudar, mas nós lutamos para que isso não aconteça. Nós lutamos para que nós não tenhamos que passar pelo doloroso processo de mudança. E é isso que acontece também na jornada de um herói. O Batman não se torna Batman do dia para a noite, né? Ele reluta contra ele mesmo, contra as pessoas que estão à sua volta, contra os seus valores, antes de se transformar no Batman. Antes de criar o personagem, o super-herói, né? O homem Batman, o homem morcego. E quando ele sai desse momento, ele deixa de relutar ao quê? Uma superação da mudança, que é quando ele há um encontro com um mentor. Quem que é o mentor na nossa conversa aqui? É o nosso próprio coach. Se não for o coach, vai ser alguém que você vai despertar o seu coach para que ele tenha como mentor. Muitas vezes o nosso cliente precisa ser mentorado também por alguém. Então veja bem, ele está no processo de coach, por exemplo, de carreira, e ele necessita ser mentorado por alguém, ou seja, ele precisa ser guiado por alguém. Então é necessário que eu faça perguntas para ele, onde ele possa perceber quem poderá ser o seu mentor, quem é a sua referência no seu ambiente de trabalho, quem é a sua referência de vida, quem é a sua referência de crescimento, quem é o seu modelo, em quem você vai se inspirar para que você possa alcançar aquilo que você quer. Então, nesse momento, acontece uma coisa muito importante, que o mentor é alguém que aparece como um fortalecedor, é alguém que encoraja. Por isso que você pode ser esse mentor também dentro do processo de coach, não fazendo a mentoria, mas sendo alguém que encoraja para que o seu coach possa vencer, né, superar a relutância pelo chamado, a relutância pelo novo, pelo que vai acontecer. E aí vem o momento de cruzar o limiar. O que é esse cruzar o limiar? É quando o meu coach ele sai do mundo comum e vai para o mundo novo. O mundo onde ele inicia uma jornada diferente, é um mundo onde ele vai vivenciar as primeiras transformações. É um mundo onde ele se compromete com as mudanças. Vê, isso é o processo de coach claramente, meus amigos. Não é assim no processo de coach. A gente conhece o cliente, a gente ajuda ele a aumentar a sua consciência sobre o erro, e aí sobre um problema, ou sobre algo que ele quer conquistar, e o que impede ele de conquistar. E aí o nosso cliente tende a querer relutar sobre aquilo para não aceitar aquela transformação. E aí a gente vai mentorando, auxiliando,
fazendo com que ele se sinta forte frente àquelas mudanças que virão, e aí ele começa a romper uma barreira, ele começa a sair daquela zona de conforto do mundo comum e vai para um mundo de transformação. E quando ele vai para esse mundo de transformação, o que acontece? Ele começa a se comprometer às mudanças. Em que momento isso acontece na sessão? Quando ele aceita os nossos to-dos. Quando ele se sente desafiado, lembra os nossos to-dos? Quando o nosso cliente se desafia a cumprir to-dos ousados, não to-dos que são coisas simples. Mas quando o nosso cliente fala, não, eu farei to-dos, tarefas, buscarei partes dos meus objetivos dentro desse processo de coach que sejam ousados, ou seja, ele começa a romper. Então percebe como o processo de coach tem tudo a ver com a jornada de um herói? E aí nós vamos saindo dessa etapa, né, onde há o início de um comprometimento com a mudança, né, onde ele vai para um mundo novo, e nós vamos entrando o quê? Numa fase de experimentação, onde ele vai experimentando as primeiras mudanças, ele vai colhendo o resultado. Por isso que nós temos o follow-up no nosso processo de coach, porque no follow-up nós vamos colhendo do nosso coach, do nosso cliente, quais são as mudanças, quais são as experiências, quais são os ganhos, porque tudo isso, quando ele reflete, ele conversa com a gente sobre isso no processo de coach, tudo isso se torna combustível, se torna força para to-dos mais ousados, para desafios mais ousados, para que ele rompa outras madeiras, outros bloqueios. Se nós tivéssemos, olharmos uma cebola quando a gente corta, no meio ela tem um miolo. Se nós estivéssemos presos naquele miolo, nós não teríamos que romper camada por camada da cebola até sair. É mais ou menos o que acontece aqui. O nosso cliente ele vai rompendo algumas camadas, né, e vai fazendo com que ele vai vivenciando, experimentando as primeiras mudanças. E com isso ele vai tendo o quê? Pequenos ganhos. Ele vai se fortalecendo, porque ele vai passando por pequenos testes, ele vai descobrindo pequenos inimigos, ele vai construindo aliados. Por isso que é importante eu perguntar para o meu coach, quem te ajudará nessa tarefa, quem te ajudará nessa jornada, quem são as pessoas que vão participar disso, quem são as pessoas que podem impedir você de alcançar o resultado. Ou seja, eu faço com que ele transponha testes, mas também que ele reconheça quais são os seus inimigos, né, aquilo que vai atrapalhar ele, mas também quais são os seus amigos, seus aliados, aquelas pessoas ou aqueles fatos, acontecimentos, aquelas coisas que vão te ajudar, que vão te empoderar a seguir em frente. E quando ele passa por essa etapa, a sexta etapa do processo, já no mundo novo, ele vai indo para uma etapa que os cineastas, né, chamam de quê? Aproximação da caverna profunda. Então, por causa do livro de Campbell, deu-se esse nome. Mas aqui a gente não vai se preocupar muito com o nome, a gente vai se preocupar com o acontecimento, com que momento é esse dentro do processo de coach ou dentro da construção de um filme ou dentro da construção de uma palestra. Então, nesse momento acontece o quê? Ó? Preparação para uma grande mudança. Então, veja bem, vamos pensar numa coisa aqui. Quando o cliente ele traça o objetivo dele não é nada pequeno, é algo grandioso. Por ser algo grandioso, vai exigir uma grande mudança também. E aí, muitas vezes, nós como profissionais da área de coaching, queremos traçar grandiosas ações muito complexas, que o nosso cliente não vai conseguir executar. É por isso que é necessário que primeiro a gente trace com o cliente pequenas mudanças. É necessário o pontapé inicial, é necessário que ele comece com pequenas mudanças e que paulatinamente essas mudanças vão se tornando mais ousadas, vão se tornando mais expressivas dentro do processo de coaching e que é como se fosse uma corrida onde as passadas do atleta vão se tornando mais largas à medida que a corrida vai acontecendo, à medida que a jornada vai acontecendo, porque ele vai se tornando mais seguro, vai se tornando mais forte durante essa jornada, então ele tem a condição de ampliar o tamanho da sua passada. Então o que acontece nesse momento aqui é o quê? Um enfrentamento de inimigos frágeis, onde ele vai enfrentar inimigos que fragilizam os seus objetivos, para quê? Para se preparar para uma grande mudança. Então percebe? É uma preparação. Então é necessário que no processo de coaching eu prepare o meu cliente para vivenciar cada etapa, cada barreira que vai ser rompida, para que ele perceba cada uma dessa etapa como um desafio a ser transposto. Então aqui eu começo a fazer com que ele experimente a primeira mudança, né? Porque ele possa
passar pela sensação e pela percepção de que ele é capaz, sim, de romper desafios. E já nesse segundo momento, eu faço com que ele me descreva quais são os seus inimigos frágeis. Quais são as suas limitações mais frágeis? E aí a gente começa a quebrar essas pequenas limitações. Até porque não há como eu quebrar uma grande limitação ou como eu alcançar um grande objetivo se eu não fracionar esse objetivo em pequenas metas. Então aqui eu vou o quê? Rompendo pequenas limitações e conquistando pequenas metas para que eu possa passar depois por uma grande provação, por um grande teste. Ou seja, nesse momento de grande provação, é a tentativa de uma grande mudança. Veja bem, a tentativa pode ser que não dê certo. Isso não quer dizer que nós não vamos tentar de novo. Nós vamos trabalhar com a resiliência de nosso cliente. Então, esse oitavo momento é o momento da provação, onde o meu cliente vai fazer o quê? Vai trabalhar uma grande mudança. E quando ele vence essa grande mudança, porque ele pode de início ter dificuldades, mas ele vai vencer. O processo de coach faz com que ele ande numa trajetória para que ele conquiste aquele resultado, aquela meta que é mais ousada. E o processo vai conduzindo até que ele saia daquele estágio e rompa aquela barreira e possa ir para um outro momento. E aí ele tem um momento que a gente chama de momento da recompensa. O que é o momento da recompensa? É onde as consequências da tentativa, né, que ele fez aqui, ó, na tentativa, sejam o quê? Melhorias e retrocessos. Ou seja, quando ele tem a recompensa, né, ele passa pela aprovação, ele vai ter alguma recompensa, que são os ganhos. O que são esses ganhos? São melhorias. Quando você fala em retrocesso, são o quê? Se quando não dá certo, né, quando essa aprovação ele falha, ele também tem ganhos. Que é o quê? Um retrocesso. Ou seja, ele aprende pela dor. Ele aprende a não errar mais naquilo que ele errava. E nisso ele se desenvolve, nisso ele aprende, nisso ele conquista competências. Então é necessário deixar claro para o nosso cliente que o processo de coach não é algo que acontece de forma natural, mas é algo que acontece através das conquistas e que muitas dessas conquistas são dolorosas. Por isso que se chama conquistas. É algo que o cliente conquista. Ou seja, ele vai passar por processos de dor, por processos de mudança que vão dar para ele como recompensa melhorias, desenvolvimento. E aí, nos filmes, acontece o quê? Se tem um momento chamado a estrada de volta, que é o momento onde as pessoas voltam para ajudar outras pessoas, ou seja, é o momento de redefinição da mudança, ou seja, agora essa pessoa não está mais com o objetivo somente de se ajudar. Ou seja, o processo de coach não é só para o indivíduo, mas o processo de coach afeta as pessoas que estão à volta desse indivíduo. Porque é impossível uma pessoa atingir um objetivo ou transformar-se e as pessoas à sua volta não perceberem ou não serem impactadas pela sua transformação. Então percebe que a jornada de um herói, ela traz na sua síntese um processo de coaching. E por que eu estou trazendo então esse conceito, a jornada de um herói, se a gente já falou tanto desse processo? Porque a jornada de um herói é uma forma muito simples de você compreender como o processo de coaching acontece sem se preocupar com as tantas teorias envolvidas dentro do processo de coaching, certo? E mais do que isso, quando você compreende a jornada de um herói e você coloca um filme do Batman, ou do Super-Homem, ou Poder Além da Vida, que já foi um filme sugerido aqui, Lendas da Vida, enfim, qualquer outro filme que trata, tem como fundo, né, a jornada de um herói como estrutura ou como roteiro, você vai perceber dentro daquele filme o processo de coach acontecendo. E mais do que isso, você vai olhar aquele personagem, que é o personagem central do roteiro, como um cliente seu. Ou seja, eu não me torno hábil em coach, no processo de coach, só em atender. Mas quando eu me torno hábil também, quando eu percebo no que acontece à minha volta, a possibilidade ou a existência do processo de coach. Então, entender isso é importante para que você, nos próximos filmes que você assistir, você tenha a clara percepção de um processo de coach acontecendo nele. Isso vai te dar a condição de entender o processo cada vez mais e vivenciar. Você não só mais vai ver o filme, mas você vai vivenciar em cada filme, em cada jornada que você vê na sua TV ou no seu computador, um processo de coach acontecendo. Isso vai te tornar mais hábil
com o tempo. E mais do que isso, você pode posicionar o seu cliente. Eu uso essa ferramenta para entender esse meu cliente. Aonde você está dentro dessa jornada? Quais são os passos que você vai tomar? Então, essa ferramenta, a jornada de um herói, é até uma forma diferente, mais bonita até, de se explicar o que é o processo de coach. Tá ok? Então, é muito legal compreender esse momento. Então, esse momento de estrada de volta é quando o meu coach, ou quando o personagem de um filme, né, que traz essa ideia, ele começa a fazer o quê? Uma jornada de volta, um retorno para o mundo comum. Mas ele não retorna para o mundo comum igual ele era, ele retorna para o mundo comum transformado, ou seja, ele tem uma redefinição da sua mudança, ou seja, agora a sua mudança vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Então é importante eu perguntar para o meu coach como que as mudanças, como que o alcance desses objetivos vão impactar a sua história. E como elas vão impactar a história das pessoas que estão à sua volta. Como que o meio vai ser transformado através das suas transformações, através da sua melhoria enquanto ser humano. E aí eu vou para uma outra etapa que é a ressurreição, né? Ou seja, a última tentativa de uma grande mudança, que é quando essa pessoa se aproxima das outras pessoas e contribui com essas pessoas para que elas também se transformem. Então percebe que no início a mudança do meu coach é com ele. E depois essa mudança do meu coach afeta os outros. Ele persiste nessa mudança das pessoas que estão à sua volta. Lembra que a gente fala que o processo de coach ele traz a ideia de gratidão? Ser grato pela vida, que te deu a possibilidade de passar ou conhecer o processo de coach, implica em replicar isso para outras pessoas também. Implica em devolver para a vida os benefícios que o coach dá para você, para outras pessoas também, para que elas também possam alcançar os seus sonhos, as suas metas, os seus resultados esperados, a sua transformação, aquilo que elas tanto almejam para a sua vida também. E quando a gente sai desse momento, né, a gente entra num momento que é o quê? O retorno com Exceler, que é o quê? O domínio final do problema. Um mundo melhor para todos. Ou seja, é onde todas as pessoas conseguem se transformar. A gente vê isso muito claro quando uma empresa contrata o trabalho de um profissional de coach para coach de liderança, onde muitas vezes está nesse processo de coach o líder e o seu liderado. Ou seja, você tem um líder se transformando, mas ele também vai transformar as pessoas que estão à sua volta e elas também estão passando por um processo de coach e elas vão transformar quem está abaixo delas também. E isso faz com que a empresa tenha uma transformação de forma integral. E é isso que a gente fala assim, que é um processo de coach integralizado. É um processo de coach que não transforma só o indivíduo que está sentado numa cadeira, apoiado numa mesa, passando por um processo de coach, mas transforma também as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, isso impacta, não é só a vida de um, mas impacta a vida do universo. Tá ok? Parece até grandioso demais a gente pensar que a gente tem esse poder. Mas tanto eu como você, nós temos o poder de impactar o universo. Porque quando nós transformamos uma pessoa, nós contribuímos para a transformação do mundo. Nós contribuímos para a transformação da história da nossa humanidade, para a história da nossa cidade, para a história do universo. Então é necessário pensar que o processo de coach é muito mais do que a gente pensa. Ele é realmente uma verdadeira jornada do herói. Para você que é o coach e para o seu cliente, o seu coach. Faça do seu processo de coach uma jornada do herói. Tá ok? Nós vamos agora para uma outra etapa, né, para um outro slide do nosso encontro, que ele traz aí de forma ilustrada, né, nesse quadrinho aqui, a jornada de um herói em 12 passos. Então veja bem, tá aqui o nosso personagem, né? Vamos chamar ele de Branquinho. Então tá aqui o Branquinho, né? Sentado aí na sua cadeira, né? Vivendo um mundo comum. Simplesmente ele está lá no mundo comum dele. De repente, vê, ele tem o quê? Ai, que sede. Ou seja, deu sede no nosso Branquinho. E aí o Branquinho pega, ele, nesse momento ele vivencia o quê? O chamado da aventura. Percebe que aqui que ele usou a jornada de um herói para escrever um quadrinho. Então você pode usar a jornada de um herói, meu amigo, por exemplo, para fazer uma palestra, para contar a história numa palestra, para criar o roteiro de uma apresentação também, tá joia? Então serve para filme, serve para muita coisa. E aí no terceiro momento, né, mas tô com preguiça, né? Talvez se eu esperar um pouco, a sede passe, né? Ou seja, ele está resistindo, né, ao chamado, ele está recusando ao chamado. Terceiro momento. E o quarto momento é o quê?
aparece aqui o personagem A Morte, né? E fala assim, quer morrer de sede, é? Ou seja, é um encontro com um mentor. Veja bem, esse mentor não pode ser só uma pessoa, pode ser uma situação que te faça com que você mude. Muitas vezes você não precisa de um mentor, uma pessoa falando, oh, você precisa mudar, você precisa se inspirar. Não, muitas vezes a própria situação te faz com que você mude. Vê, esse personagem pode ser uma pessoa, pode ser a situação, pode ser o selfie 1, selfie 2 dele mesmo, falando com ele mesmo, tá ok? Então esse mentor acontece no nosso quarto momento. E aí nós vamos para o quinto momento, que é o quê? O cruzamento do primeiro portal, né? Ou seja, ele vê a possibilidade, se age, né, por causa do mentor, e aí ele vai, ó, água, eu preciso de água, né? E aí alguém fala, parado aí, eu tô levando a cozinha, tô lavando a cozinha, quer dizer, alguém aqui, né, na casa dele aqui, adverte, né, ó, tô lavando a cozinha, né, não é o momento de você tomar água. E aí depois ele vai para o sexto momento, que é o quê? Você não tá entendendo, você que não tá, ou seja, cada um aqui está defendendo o seu valor, e veja bem, dentro dele, né, o mentor, né, a voz, o selfie aqui dele, continua falando, ó, você vai morrer se você não tomar água. Ou seja, ele está passando por provação, ele está encontrando os aliados, os inimigos dele, né? Ou seja, ele está passando por um momento onde ele vivencia novas experiências, onde ele vai ter um aprendizado. E aí ele consegue vencer esse adversário no primeiro momento, né? Esse primeiro desafio, que mesmo gritando, ei, volta aqui, né? Ele olha e fala assim, ah, consegui, né? Então ele entra na cozinha. Quando ele entra na cozinha, acontece o quê? Uma provação mais difícil. Então lembra que o nosso cliente, ele aprende com pequenas provações. Olha o tamanho da provação agora, né? Podemos dizer que é uma evolução aqui do Incrível Hulk, né? E fala para ele assim, ó, não tão cedo, né? Você vai ter que passar por mim. E aí ele ainda olha e fala, né? Santa maromba, né? Quer dizer, olha o tamanho desse meu inimigo. Mas ele consegue vencer, né? Lutar contra esse inimigo finalmente. E aí ele pega e faz o quê? Poxa, eu vou tomar agora a minha água, né? Pera aí, como ele me derrotou? Então o inimigo até se questiona, né? Como que o branquinho, sendo tão fraco, pode ter derrotado ele. E aí o branquinho passa então pelo momento da recompensa, né, que é conquistar o copo d'água. E aí ele vai para o caminho de volta, ou seja, ele sai desse cenário aqui, né, e vai para o caminho de volta. Esse caminho de volta é o mundo comum dele, só que ele vem para o mundo comum transformado, né? Ufa, agora sim, que delícia, ou seja, ele está tomando a água dele, ou seja, ele tem um regresso. Veja que acontece os dois momentos, o 11 e o 12, né? A ressurreição, o retorno do herói, né? É por isso que nós temos aí no Batman Retorno, né? E por aí vai. É esse momento aqui. Então percebe que eles criam um filme nesse momento aqui e trazem toda essa ideia de novo. E aí, né? O que acontece? Ai, que fome! Ou seja, surge no mundo comum uma nova necessidade. Então, o nosso coach, ele passa por isso também. Quando ele finaliza, alcança os seus objetivos, surge nele, né, pirâmide de Maslow, né, pirâmide das necessidades. Nós, quando atendemos uma necessidade nossa, nós criamos uma outra necessidade para ser atendida. Então, isso é a jornada de um herói. É um processo, né, um roteiro para que você possa entender melhor o processo de coach, para que você possa compreender que você pode também utilizar a jornada de um herói para criar uma palestra, para criar uma apresentação, para fazer um vídeo no YouTube, não falando necessariamente da jornada do herói, caso você queira também pode, né? Mas para que você possa criar um roteiro que prenda a atenção das pessoas, para que elas consigam perceber a transformação. É a mesma coisa que acontece no marketing digital, né? Você vai recebendo e-mails sequenciados que vai fazendo com que você reflita sobre a necessidade de comprar um treinamento, de comprar um curso, de comprar uma solução para um problema seu, porque aquele roteiro daqueles e-mails foi escrito sendo utilizado a jornada de um herói, tá ok? Então essa que é a conexão aí, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Star Wars, né? O Senhor dos Anéis, o Homem-Aranha, né? O Mágico de Oz, Clube da Luta, Procurando Nemo, né? Muito bom, aliás. Guardiões da Galáxia, Shrek, Karate Kid, né? Tem o novo e o antigo, usam a mesma ideia. E Rock, né? Do Rock Balboa, né? O lutador de boxe, né? Que tem que enfrentar o Apollo lá, né? Todos esses filmes, eles trazem na sua história o quê?
a jornada de um herói como roteiro de fundo. Tá ok? Então vale a pena dar uma olhada nesses filmes e em tantos outros que a gente já sugeriu aí nos outros módulos do nosso treinamento, formação em coach, para que você possa aprender um pouco mais sobre a jornada de um herói e mais do que isso, como melhorar os seus processos de coach através dessa jornada. E aí fica uma pergunta, eu posso criar uma ferramenta em cima do processo de coach? Fica à vontade, né? Crie uma ferramenta, valide ela com alguns clientes, né? Valide com ela com outros profissionais da área de coach também, mas você pode criar, né, uma ferramenta também. Aqui na Planejar a gente criou uma ferramenta que tem como base, como fundo, a jornada de um herói, uma ferramenta de coach. A gente utiliza isso até para explicar para o nosso cliente, né? A gente passa um filminho e explica em cima desse filme o que é o processo de coach dentro da jornada de um herói. Então vamos lá, aplicação da jornada de um herói, né? Ela tem aplicações em que área então? Para a criação de filmes, para escrever livros, para fazer apresentações, palestras, para criar estratégia de marketing digital, para compreender o processo de coach e para trabalhar também em algo muito interessante que é o quê? Educação e relacionamentos. Por que educação e relacionamentos? Muitas vezes o aluno, quando ele compreende a jornada de um herói, ele percebe que ele caminha nessa jornada durante sua vida, mas ele aprende também uma técnica para escrever, uma técnica para expor as suas ideias, uma técnica para que ele possa refletir sobre a sua vida como uma jornada onde ele pode sim ser o herói, ele pode sim ser o personagem principal da sua história. E nos relacionamentos isso acontece da mesma forma, né? Os relacionamentos são uma jornada de um herói em conjunto, né? Seja com a esposa, seja com o amigo, seja com o seu companheiro. Nós vivenciamos a todo momento, então, a jornada de um herói. E para a gente finalizar esse encontro, eu quero te fazer duas perguntas. A nossa primeira pergunta é: e o que você tem feito para tornar a sua história uma jornada de um herói? Pausa esse vídeo agora e faz uma reflexão sobre isso. O que você tem feito para transformar a jornada de um herói um pano de fundo, né? Um roteiro da sua história? Você parou para pensar nisso? O que você deveria fazer, né, para escrever uma história que seja digna de ser chamada a jornada de um herói? E depois que você responder essa pergunta, você vai responder essa outra pergunta, que é: como você pode ajudar o seu cliente através da jornada de um herói? Como você pode ajudar o seu coach, aquele que confiou a história dele, a vida dele, nas suas mãos, para que você possa ajudá-lo a conquistar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, a mudança que ele espera, o objetivo que ele tem buscado? O que você tem feito, então, para ajudar ele a transformar a jornada, a vida dele, né, melhor dizendo, na jornada de um herói? Pense nisso, você é um agente de mudança, um agente de transformação. E certamente, se você conseguir entender esse conceito e aplicá-lo de forma simples dentro dos seus processos de coach, seus processos de coach terão como resultado clientes que se tornam heróis da sua própria história. Tá joia? Vamos para a nossa próxima palestra e vamos criar uma história, uma jornada de um herói juntos. Até mais, um abraço.